Em 2005, o Brasil parecia ter finalmente vencido o jogo. A economia estava decolando, o mundo estava faminto pelas nossas commodities e o brasileiro médio estava mais preocupado em qual TV de plasma parcelar do que com a cotação do dólar. Mas, enquanto o país celebrava os números, Brasília estava ocupada explodindo. Em junho daquele ano, o deputado Roberto Jefferson revelou um esquema que parecia saído de um roteiro de máfia. O governo estava, basicamente, alugando o Congresso Nacional através de mesadas em dinheiro vivo para garantir votos. Na teoria política, um escândalo desse tamanho deveria ter paralisado o país, derrubado o governo e mandado a economia para o CTI. Mas, para a surpresa de todos, o resultado foi o oposto. O governo não caiu e o PIB continuou subindo como se nada estivesse acontecendo. O que levanta a questão óbvia: como o Brasil sobreviveu a isso? Como o dinheiro da soja e do minério de ferro se tornaram a armadura definitiva de um governo que, em qualquer outra época, teria sido fatalmente atingido? É uma história de sorte global e um pragmatismo cínico que você só entende quando olha para os números e não para os discursos. E se você quer entender essa engrenagem sem o filtro dos telejornais, aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Afinal, entender a política brasileira e a economia são um desafio, mas clicar no botão de inscrição é felizmente bem simples. Para entender como essa blindagem funcionou, precisamos olhar para o que estava acontecendo fora do Brasil. O início dos anos 2000 não foi apenas bom para a economia brasileira, foi um alinhamento planetário. A China estava passando por uma revolução industrial interna e precisava de cada grão de soja e cada pedaço de aço que o Brasil pudesse carregar em um navio. Isso criou uma enxurrada de dólares entrando no país, o que permitiu ao governo fazer algo que qualquer político sonha: manter a inflação baixa e o consumo alto ao mesmo tempo. Quando o mensalão estourou, o mercado financeiro e a população estavam vivendo uma espécie de feriado econômico. A dualidade aqui é clara. De um lado, tínhamos uma crise moral e ética sem precedentes no coração do poder. Do outro, tínhamos recordes de lucro nos bancos e shoppings lotados. No Brasil de 2005, o bolso falou muito mais alto que o voto. O governo não sobreviveu por causa de defesas jurídicas brilhantes ou apoio ideológico fervoroso, mas porque o custo de derrubar o governo e estragar a festa econômica era alto demais para as elites e para o povo. O país tinha se tornado, de um jeito muito peculiar, grande demais para quebrar por causa de uma simples crise de corrupção. Para entender como o governo não virou fumaça em 2005, você não precisa olhar para os tribunais, mas para os portos. Naquela época, a China estava passando por uma dieta rigorosa de aço e soja para construir cidades inteiras do zero, e o Brasil era o buffet livre favorito deles. O preço das commodities, que é basicamente tudo que a gente arranca do chão ou planta em escala gigante, estava nas alturas. O minério de ferro era vendido por valores que faziam o Banco Central parecer a caixa forte do tio Patinhas. Esse fluxo maciço de dólares criou o que os economistas chamam de colchão de liquidez, mas que para os políticos de Brasília funcionava mais como um colete à prova de balas de última geração. Não era apenas uma questão de ter dinheiro no cofre, era a sensação de que o Brasil tinha finalmente parado de tropeçar nos próprios pés. O superávit comercial batia recordes mês após mês. Isso permitia que o governo fizesse o que qualquer político em crise sonha: manter o dólar sob controle e a inflação domada. É uma regra básica da história. É muito difícil convencer uma população a marchar nas ruas para derrubar um governo quando o preço do frango está caindo e o emprego está subindo. Enquanto a oposição em Brasília tentava explicar a complexidade técnica de contas no exterior e agências de publicidade, o brasileiro comum olhava para o carrinho de supermercado e para a sua conta de luz e via que, no bolso dele, a crise ainda não tinha chegado. O mercado financeiro, por sua vez, é uma criatura extremamente pragmática e às vezes beirando o cínico. Bancos odeiam escândalos, mas odeiam instabilidade e queda nos lucros ainda mais. Em 2005, as taxas de juros no Brasil ainda eram um paraíso para os investidores, e os bancos estavam lucrando como nunca. Eles olhavam para o mensalão e viam um problema de ética parlamentar, mas olhavam para o PIB crescendo e viam um mar de dividendos. O veredito silencioso da elite financeira foi o que podemos chamar de pacto de conveniência. Desde que o governo mantivesse a responsabilidade fiscal e a China continuasse comprando nossa soja, Brasília poderia continuar pegando fogo que ninguém puxaria o tapete. O Brasil tinha se tornado grande demais para quebrar, e o sucesso econômico era tão barulhento que abafava o som dos martelos das CPIs. Enquanto os corredores do Congresso em Brasília pareciam o cenário de um filme de desastre, as mesas de operação da Faria Lima, em São Paulo, viviam um clima de feriado prolongado. Aqui entra um detalhe que muita gente prefere esquecer.
O mercado financeiro não é um tribunal de ética, é uma calculadora de riscos. Em 2005, essa calculadora dizia que manter um governo ferido, mas previsível, era muito melhor do que apoiar um impeachment que mergulharia o país no desconhecido. O então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, tornou-se a figura central desse pacto silencioso. Ele era o fiador que sussurrava no ouvido dos banqueiros que, independentemente de quantas malas de dinheiro aparecessem no noticiário, as regras do jogo econômico não mudariam. O cinismo da situação era quase poético. De um lado, tínhamos uma crise moral que dominava as manchetes. Do outro, tínhamos os maiores lucros da história do setor bancário brasileiro até então. Para os grandes investidores, o mensalão era um ruído político, mas o pagamento em dia dos juros da dívida pública era música para os ouvidos. O Risco Brasil, aquele termômetro que diz ao mundo se é seguro colocar dinheiro aqui, continuava caindo. O mercado financeiro fez uma escolha puramente pragmática. Eles decidiram que a blindagem econômica era sólida o suficiente para suportar o incêndio político. Na prática, o dinheiro se divorciou da moralidade, e o Ibovespa continuou subindo enquanto as CPIs tentavam entender para onde tinha ido o dinheiro das estatais. Esse divórcio entre a economia e a política criou uma situação bizarra onde o governo estava morto na opinião pública da elite intelectual, mas estava vivíssimo nos balanços das grandes empresas. Houve uma percepção clara de que, se o governo caísse, o sucessor imediato, o então vice-presidente José Alencar, ou um governo de transição da oposição, poderia não ter a mesma habilidade ou a mesma sorte de manter a inflação sob controle e a China por perto. Portanto, o grande capital brasileiro e internacional aplicou a tática do não balance o barco. Eles apoiaram a sobrevivência do governo não por amor ao projeto político, mas por um medo profundo de que a instabilidade institucional interrompesse o fluxo sem precedentes de lucros que o boom das commodities estava gerando. O Brasil de 2005 provou que, se você garantir o retorno sobre o investimento, o mercado está disposto a ignorar quase qualquer nível de caos nos bastidores do poder. Se a elite financeira decidiu ignorar a crise por causa dos lucros, a base da pirâmide social brasileira fez algo muito semelhante, mas por uma questão de sobrevivência básica. Enquanto os jornais exibiam diagramas complexos sobre o fluxo de dinheiro entre publicitários e deputados, milhões de brasileiros estavam experimentando pela primeira vez em décadas uma melhora real na qualidade de vida. Foi nesse período que programas como o Bolsa Família foram consolidados e o salário mínimo começou a ter ganhos acima da inflação de forma consistente. Para quem vivia na base da pirâmide, o debate sobre a ética na política em Brasília parecia um problema de luxo, algo distante da realidade de quem agora conseguia colocar carne na mesa todos os dias ou comprar uma geladeira nova. Essa é a parte da história que muitos analistas políticos da época subestimaram. O estômago costuma ser muito mais leal do que o título de eleitor. O governo não sobreviveu apenas por causa dos banqueiros. Ele sobreviveu porque construiu uma base de apoio popular que era, tecnicamente, imune ao noticiário de corrupção. Quando a oposição tentava inflamar as massas para pedir o impeachment, ela batia de frente com um índice de aprovação que se recusava a cair nas periferias e no interior do país. Para o eleitor que via o filho entrar na faculdade ou o crédito consignado permitir a reforma da casa, a corrupção em Brasília era vista como algo que sempre existiu. Mas o bem-estar econômico era uma novidade que eles não estavam dispostos a arriscar. O fenômeno que vimos em 2005 foi o que poderíamos chamar de blindagem pelo consumo. O governo transformou o crescimento econômico gerado pelas commodities em paz social. Houve uma percepção pragmática de que, se o preço para ter uma economia estável e programas sociais ativos era um esquema de mesadas no Congresso, o eleitor médio estava silenciosamente disposto a pagar esse preço. A indignação moral ficou restrita a uma classe média urbana que já tinha suas necessidades básicas atendidas e que via na corrupção o maior dos males. Porém, na matemática do poder, o apoio da massa que estava saindo da pobreza pesou muito mais do que os panelaços nos bairros nobres. A sobrevivência de 2005 foi o triunfo do bolso cheio sobre a indignação cívica, provando que, no Brasil, a estabilidade social é o melhor extintor para incêndios políticos. Com o cenário econômico garantido e a base social alimentada, o governo partiu para a fase final da sua sobrevivência, a cirurgia política sem anestesia. No estilo que vimos nos roteiros sobre o Japão e as dinastias chinesas, quando o trono está em perigo, as cabeças dos conselheiros mais próximos precisam rolar para que o rei continue sentado. A estratégia foi transformar o mensalão, que era um projeto de poder centralizado, em um erro isolado de alguns companheiros. O governo aplicou a clássica tática de contenção de danos. Sacrificaram-se os peões para salvar a rainha e o rei.
José Dirceu, o poderoso ministro da Casa Civil e arquiteto da estratégia política, foi forçado a renunciar, tornando-se o para-raios de toda a indignação pública. Essa manobra de troca de pele foi fundamental para desidratar o processo de impeachment. Ao retirar as figuras mais ideológicas e combativas do centro do poder, o governo abriu espaço para um perfil mais técnico e conciliador, que não assustava o mercado nem os partidos de centro que ainda estavam indecisos. Foi uma demonstração de pragmatismo frio. O governo não tentou vencer a discussão moral. Ele simplesmente mudou os jogadores para mudar o assunto. Enquanto a oposição se concentrava em atacar os nomes que já haviam caído, o núcleo do poder se reorganizava nos bastidores, costurando novas alianças com o Centrão, aquele grupo de parlamentares que, historicamente, tem uma lealdade muito mais ligada ao orçamento do que a qualquer ideologia. O resultado dessa estratégia de guerra foi a paralisia da oposição. Sem um fato novo que atingisse diretamente a figura do presidente e com a economia batendo recordes de desempenho, o fôlego para um impeachment simplesmente acabou. Os mesmos partidos que gritavam por ética meses antes começaram a perceber que o governo não iria cair e que seria mais lucrativo, politicamente falando, negociar uma nova base de apoio. A sobrevivência em 2005 foi, portanto, uma vitória da paciência e da falta de escrúpulos estratégicos. O governo aceitou ser inconveniente e ferido, desde que continuasse no comando da caneta que assina o orçamento e das reformas que interessavam aos donos do capital. No fim das contas, a política brasileira provou ser menos sobre justiça e mais sobre quem consegue ficar de pé por último quando a música para de tocar. No final das contas, o Brasil de 2005 operou um milagre que a ciência política ainda tenta dissecar. Ele sobreviveu a uma parada cardíaca institucional simplesmente porque o resto do corpo estava transbordando de saúde financeira. O mensalão não terminou com uma revolução ou uma mudança drástica de rumos. Ele terminou com o governo sendo absolvido pelas urnas no ano seguinte e a economia brasileira entrando em uma de suas fases mais douradas. O paradoxo é que a mesma riqueza das commodities que salvou a democracia de uma ruptura traumática também criou uma sensação perigosa de invencibilidade. O país aprendeu que, contanto que os números estivessem no azul, os métodos nos bastidores poderiam ser ignorados. A grande ironia dessa história, no melhor estilo das tragédias clássicas, é que as ferramentas usadas para sobreviver em 2005 tornaram-se o padrão de comportamento para os anos seguintes. A dependência excessiva do apetite chinês e a crença de que o consumo interno poderia camuflar qualquer crise política plantaram as sementes para um colapso muito maior na década seguinte. Quando o preço do minério de ferro finalmente despencou e o colchão de dólares encolheu, o Brasil descobriu que a armadura econômica não era permanente. Sem o crescimento do PIB para abafar o som dos escândalos, o sistema político voltou a tremer. Mas dessa vez, não havia bonança global que pudesse segurar o teto. O legado de 2005 é a prova de que a economia não é apenas um gráfico em uma planilha. Ela é a força de gravidade que mantém a política em órbita. O Brasil provou que um governo pode, sim, sobreviver ao impensável, desde que o bolso do eleitor e o balanço dos bancos estejam satisfeitos. No fim, a história do mensalão e do boom das commodities nos ensina que, no Brasil, a moralidade costuma ser um artigo de luxo, que só entra em pauta quando o dinheiro acaba. Saímos daquela crise com a sensação de que éramos o país do futuro, sem perceber que o futuro é um lugar muito perigoso quando você confia apenas na sorte geográfica e no apetite alheio. O Brasil não resolveu seus problemas estruturais. Ele apenas teve dinheiro o suficiente para pagar a conta e fingir que eles não existiam, pelo menos até a próxima fatura chegar.